Henrique, tudo bem? Como é que tá aí, meu amado? Oi, Jana, paz. Se vocês puderem compartilhar, por favor, lá no grupo, tá? Se vocês puderem compartilhar, por favor, lá no grupo. Pode, Senhor. Vê, por favor, como que tá a iluminação sem áudio. Oi, gente, peraí que eu tô resolvendo a questão aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá sem áudio ainda? Tá sem áudio, Rick? Você consegue me ver? Me ouvir? Oi, a paz, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá me ouvindo? Su, entra aí, por favor, vê se tá com áudio aí, que eles não estão me respondendo aqui. Beleza, obrigado. Oi, a paz, tá todo mundo que tá entrando aí, gente. A gente já vai começar uma live aqui, tá? Um culto. Espera só um pouquinho que eu tô tentando colocar a Márcia aqui na live, tá bom? É coisa boa, pera aí que é coisa boa. Só do Facebook, que tá aqui me acompanhando. Ô, gente, se vocês puderem entrar no Facebook também para mim, por favor, e ver como é que tá lá no Facebook. O Facebook é onde eu tenho mais dificuldade, porque eu não consigo ver como é que tá. Márcia, se você estiver me ouvindo, eu acho que não vai rolar a transmissão compartilhada, tá? Mas tá ao vivo. Então, mas eu não consigo te ver, Márcia. Faz assim, sai e volta. Acho que não vai rolar. Se você quiser tentar mais uma vez, eu te envio o convite aí. Peraí, vou tentar mais uma vez, a última, tá? Tenta entrar aí, Márcia. Peraí, já vamos começar já, tá? Aqueles 5 minutinhos só para a gente se organizar e a gente já inicia. Hoje vamos falar de sonhos, hoje vamos falar de José. Última tentativa.
Aguardando a Márcia. Oi. Estou te ouvindo e estou te vendo. Foi o jeito que eu dei aqui. Dificuldade. Conseguiu? A iluminação não tá perfeita, mas acho que dá para fazer alguma coisa. O que você acha? Ô, Márcia, a iluminação tá boa, viu? Tá boa? Tá boa. Tá até melhor do que a minha na semana passada. Então bora lá. A gente estava tentando arrumar a questão de iluminação. Só a conexão mesmo que tá cortando. Continua, fala mais um pouquinho aí pra gente ver. A conexão está cortando? Tá ruim a fala, é isso? Não, ela vai te travando você aos pouquinhos. Mas tá indo bem, dá pra ir. Qualquer coisa eu falo. Só fique esperta. Tá bom, então. Se falhar alguma coisa aí, gente, desculpa. É a questão da conexão aqui. Problemas técnicos por trás das câmeras. Acontece. Amém. Então vamos lá, Márcia. Paz do Senhor, você tá bem? Estou sim. Amém. Paz do Senhor a todos os amados irmãos aí que estão aí com a gente, né? Estamos aqui Também estou fazendo a transmissão pela minha página no Face. Beleza. Só que aí no Face eu vou ter que encerrar já, tá bom? Porque aí vai ficar sem sentido. Eu vou colocar aqui no Face. Que para entrar no Ministério Carmel, quem quiser participar, né? Porque aí lá no Face não aparece nós dois, né? Aí vai ficar meio estranho a questão da fala. É isso aí. Peraí, mais 2 minutinhos, gente. Se vocês puderem colocar lá no grupo, não sei se já colocaram lá no grupo, tá? O link da live, por favor. Vou colocar aqui. Ministério Carmel. Pessoal do Face, hoje eu estou conseguindo ver que tem um pessoal assistindo. Quem tiver aí, a gente está fazendo uma transmissão na live do nosso canal, tá? Tá aí o caminho. @Ministério Carmel no Instagram, tá bom? Vamos lá, Márcia. Bora. Você faz uma oração aí para a gente iniciar? Com certeza. Vamos fazer lá. Amém. Então, bora. Amém. Pai amado, querido, nós te agradecemos, Senhor, porque apesar das dificuldades, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui, Senhor, a serviço do teu reino, que nós possamos ser um instrumento, um canal de bênção, ó Pai. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para transmitirmos a tua mensagem colocada em nossos corações. Pai, abençoa cada ouvinte, que o teu Espírito Santo venha falar a cada coração através das nossas vidas. E nos abençoa, Deus, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui por amor a Ti, por amor ao Teu reino, por amor àqueles servos, Pai, que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Márcia. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, se tiver alguma questão aí com a transmissão, tá? O áudio, o meu ou o da Márcia, se vocês puderem ajudar a gente, por favor, tá? Hoje nós estamos alegres, né? Todos alegres, porque um dos motivos do Henrique não... O motivo, né? Do Henrique não estar participando aqui é porque o João Marcos nasceu esse final de semana. Glória a Deus, aleluias. Motivo de muita alegria pra gente, né? Uma família abençoada, e que esse Nádia e Henrique, e a felicidade, se preparem, né? Que a felicidade de vocês vai multiplicar, amém? Não, uma criança modifica a nossa história, a nossa vida, muda o rumo da nossa vida para muito melhor, tá bom? E eu desejo toda alegria, toda a felicidade para vocês, tá bom? E aí para Marcinha também, né? Toda a família. Marcinha é vovó, a mais nova vovó. Vovó babona. Glória a Deus. Vovó coruja. Oi?
Vovó Coruja, graças a Deus. Amém. É o mais novo membro aí, né? Com certeza, veio para acrescentar a família. Glória a Deus. Glórias a Deus. Fiquei muito feliz pela bênção de vocês aí, da família de vocês. E essa criança deu muita sorte, né? Vocês entendam aí a questão da sorte. Porque nasceu numa família envolvida em laços de amor, envolvidas em uma sabedoria aí bíblica, né? Para viver e para tocar a vida. Amém. Tudo de melhor para vocês aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, uma outra novidade que nós temos é que nós vamos estar iniciando os cultos nos presenciais, né? A gente vai estar fazendo, na verdade, a gente vai estar fazendo células, né? A princípio vai ser na minha casa, né? E aí a gente vai juntar aí. Tem a questão da pandemia, né? A gente segurou bastante para iniciar. E tem todo um cuidado que a gente está tomando aí para fazer isso. E logo, logo vocês vão ter novidades aí referente aos cultos presenciais. A gente esperou muito, a gente esperaria mais, mas a gente entendeu. Eu vou falar logo, tive uma experiência grande com Deus. Primeiro a gente decidiu em fazer, né, os cultos presenciais, depois Deus confirmou assim. A gente não está indo em igreja, né? E Deus mandou o profeta dentro da minha casa, né? Veio arrumar o micro-ondas aqui e trouxe a confirmação de Deus aqui para as nossas vidas. Então a gente está debaixo de uma direção, né, irmãos? De acordo com aquilo que Deus vai permitindo, aí a gente vai rompendo, a gente vai seguindo aí. Tá joia, gente? Pessoal do Face, daqui a pouco eu vou começar aqui, a gente vai começar a ministração, não vou conseguir ficar interrompendo mais, tá? Então, por favor, @Ministério Carmel no Instagram, entra lá e participa do culto com a gente. Gente, sem mais delongas, vamos iniciar aqui mais um culto abençoado, amém? Para a minha vida e para a sua vida. São momentos especiais que nós temos tido aqui, e que nós possamos continuar tendo esses momentos especiais. Que Deus possa continuar a falar com você, a falar com a sua família, a falar com a tua casa, né? O pessoal do Face, que eu consegui acompanhar, não consegui acompanhar no Instagram do Ministério, mas no Face do meu Face do mês de semana passada, foram quase 150 visualizações aí, o pessoal olhou bastante, né? Porque geralmente é mais ali na curiosidade, né? E aí tem bastante gente foi alcançada através desse evangelho. Então, não perca. Vai lá no @Ministério Carmel, no Instagram, que nós estamos lá, eu e a presbítera Márcia. E hoje nós vamos falar, queridos, referente a José, né? Nós vamos falar desse sonhador que foi José, a ministração que Deus colocou no nosso coração, referente à história de José. Se nós formos perceber essa história de José, vamos reparar, nós vamos ver que é uma história linda de se contar. Uma história, assim, as pregações, a maioria das pregações, né, que nós escutamos, eu tenho certeza que uma das pregações que você mais ouviu foi a história de José. O José é filho de Jacó, porque realmente é uma história linda de uma pessoa que teve sonhos e, enfim, ele realmente tocou o terror, ele realmente cumpriu o seu propósito na terra, o propósito que Deus tinha na vida dele, amém? Então, eu vou pedir para... Ô, Márcia, conta essa história para a gente aí, por favor, dá lugar. Glória a Deus, estamos aqui que nem os pentecostais, dá lugar. Deixa Deus te usar. É isso aí. Amém. Bom, a paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Vocês que estão nos ouvindo, estão conosco nessa tarde. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. E que esse tempo, né, em que nós estamos como igreja reunidos aqui, igreja no lar, coisa maravilhosa, que Deus ele possa falar aos nossos corações. E essa ministração de hoje, o Alan não contou, mas eu vou contar. Ela surgiu de uma conversa que a gente teve essa semana, lembra, Alan? E a gente começou a falar sobre José, né?
E uma passagem bem conhecida, né? Todos nós conhecemos a história de José, que ele começou a ter sonhos, né? E ele sonhava que ele seria uma pessoa de poder, que ele teria poder. Os 2 sonhos que ele teve, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, que os feixes de trigo, né, dos irmãos dele eram menores do que o dele e se curvavam diante dele. Interessante que o sonho do sol e a lua se curvando diante dele não era apenas um sonho, mas era um sonho profético, porque se nós formos ler, quando nós lemos a Bíblia, né, quando nós lemos o Êxodo, quando Deus manda as 10 pragas, uma das pragas é a praga da escuridão, aonde os egípcios eles não podiam ver nem a luz do sol, nem a luz da lua. Por quê? Porque naquela época era considerado que Faraó era o Deus supremo, e todos os deuses do Egito, além do Faraó, eles tinham controle sobre toda a natureza, inclusive sobre o sol e a lua. Então, quando José ele sonhou que o sol e a lua se curvavam diante dele, exatamente, ele não sabia ainda, mas era uma profecia de que o Egito, o Faraó se curvaria diante dele, porque o próprio Faraó declarou que ele só seria maior que José quando ele estivesse sentado no trono, quando ele, Faraó, estivesse sentado no trono, que quando o Faraó descesse do trono, José era maior no Egito, até mais do que o Faraó. Mas é muito maravilhoso essa mensagem, porque ele compartilhou com sua família, ele compartilhou com seus irmãos, ele compartilhou com seu pai, aquele sonho que ele teve. E naquele momento ninguém teve estrutura para compreender, para entender, porque era mistério de Deus na vida de Faraó, na vida de José. Era mistério de Deus na vida daquele jovem. E nós podemos ver que entre o sonho, entre a profecia dada para José, até o momento em que José ele ascendeu, né, ao trono do Egito, podemos dizer assim, porque ele foi o segundo de Faraó somente quando Faraó não estava no trono. Se Faraó não tivesse sentado no trono, até Faraó obedeceria a José, a todas as ordens que José daria ali no Egito, né? Faraó também ele estaria debaixo daquela ordem que José dava. Mas é lindo a gente ver, né, a profecia e lá no final o cumprimento da profecia. Só que entre a promessa e o resultado, entre o cumprimento, há um período aí, um período que nós chamamos de período de processo, né? José, quando ele recebeu aquela profecia, eu tenho certeza que ele ficou pensando, nossa, o que será, né? Tanto que o pai dele, Jacó, ainda falou, José, abaixa aí a bola, meu filho, porque você está falando o quê? Que seu pai, sua mãe, seus irmãos, todo mundo vai se curvar diante de você? Você está querendo dizer o quê? Só que José, ele já era um príncipe, ele já nasceu príncipe, porque a Bíblia fala que as vestimentas que José ganhava do seu pai já o destacava dos outros irmãos. Irmãos, quando Deus ele tem um projeto, ele tem uma promessa, quando você recebe uma profecia de Deus na tua vida, saiba que é diferente, não adianta. Você já nasce com aquilo, tudo que acontece na sua vida é diferenciado. São coisas que você não procura, são coisas com as quais você não corre atrás, elas vêm até você. A promessa de Deus, ela vem até você. E isso não é mérito seu, não é porque você, porque eu somos melhores, não. É porque Deus escolheu. E se Deus escolheu, louvado seja Deus. Amém? Eu vou passar um pouquinho para o Alan para ele falar acerca do processo. Que até agora eu falei da promessa, mas o Alan vai falar um pouquinho do processo de José. Qual será que foi o processo que José passou? Será que se ele soubesse tudo que ia acontecer com ele, ele teria ficado firme? Ou será que ele teria corrido? Vamos lá, Alan. Agora é com você. A verdade é que Deus, com a sua soberana sabedoria, ele não deixa quase ninguém saber do processo, né, irmãos? Porque a verdade é que se a gente souber do processo,
muitos de nós falam, ó Senhor, eu me lembro que até a Silvia conseguiu entrar, graças a Deus, que até o Genesi falou isso para mim, o cunhado meu, irmão na fé, que ele falou para mim assim, irmão, Deus não deixa a gente saber do processo, porque se a gente souber, a gente corre, né? E por que muitas vezes, o porquê disso, né? Porque os processos, eles não são normais, os processos, eles não são simples, os processos, eles envolvem uma série de situações, né, irmãos? Os processos, eles envolvem a gente vencer a nós mesmos, os processos envolvem lutas, envolvem dificuldades, envolvem diversas situações que nós passamos, e situações muitas vezes dolorosas, não é? Quantas e quantas vezes nós saímos de uma situação, e essa situação ruim, difícil, é um start para uma próxima fase das nossas vidas, né? Isso até está envolvido no próximo tópico. Mas é basicamente isso. Quantos de nós não precisamos, por exemplo, chegar no fundo do poço para depois de chegar a esse local, a gente começar a enxergar as coisas simples, a gente se libertar de algumas situações, como, por exemplo, ego, como, por exemplo, orgulho, né? Tantas situações que os processos, eles exigem, não é? O José, ele passou por alguns processos, né? E, assim, o legal da história, hoje eu ouvi, né? Não li, eu ouvi a história todinha dele, né? Que é Gênesis 37 até o último. E o legal da história é que ele tem alguns pontos principais, né? Você vai ver que ele tem ali o ponto principal ali, que foi a túnica, né? Foi o sonho. Depois ele teve ali a situação onde os seus irmãos o vendem, né? Pensam em matá-lo e o vendem. Aí tem a situação que ele é comprado por Potifar lá, né? Que é o centurião lá da guarda. E ele entra lá e passa por aquela situação. Depois a prisão. Depois ele foi o governador do Egito. Então, você vê como que esses processos, como que esses processos fizeram ele crescer. Os processos que nós passamos, eles não são processos para nos destruir. Eles são processos que nós passamos para a gente crescer. Se você for ver, ele aprendeu a governar. Onde José aprendeu a governar? Como que José chegou com aquela sabedoria? Aí, né, a gente fala assim, não, que Deus capacitou, que era a promessa, Deus capacitou ele sim. Só que Deus capacitou ele aonde? Deus capacitou ele no processo. Porque ele governou a casa do Potifar, ele governou na cadeia e depois ele foi governar o Egito. Eu não posso fugir, queridos, da palavra propósito. Propósito é a palavra que mais pega. As situações em que Deus nos coloca, elas sempre vão nos direcionar ao propósito que nós temos para as nossas vidas. Os lugares que nós andamos, eu sempre vou falar, porque é o que está queimando no coração do Ministério Carmel. Os lugares que nós andamos, as pessoas que nós convivemos, onde a gente trabalha, tudo isso faz parte do processo e, consequentemente, faz parte do propósito que Deus tem para as nossas vidas, né, irmãos? Então, José chegou lá e governou, sim. José chegou lá e arrebentou com tudo. Foi a pessoa mais importante da terra, né? A gente não sabe como que era ali na época, mas é quase certeza que ele foi a pessoa mais importante da terra em alguns momentos, quando o faraó não estava ali no trono dele ali. Só que teve uma situação importante nele. Ele respeitou todos os processos que ele passou. Ele foi fiel em todos os processos. Teve a mulher ali daquele homem que ele foi escravo, né? Que simplesmente se ofereceu a ele, agarrou ele para se deitar com ele ali. Seria o fim da sua jornada, seria o fim do seu propósito. Mas ele estava fiel, ele passou na cadeia também. Ele
poderia muito bem chegar na cadeia e desistir, falar, ué, que Deus é esse? Então, irmãos, tem um segredo muito grande nos processos que nós passamos. O segredo é não desconfiar de que Deus está no controle. Seja lá o processo que você estiver passando, não desconfie e, irmão, seja fiel, seja na cadeia, seja através de, se você está sendo caluniado, se você está sofrendo de qualquer situação que seja, ou se você simplesmente, porque tem um processo também, que é um processo bem complicado. Sabe qual que é o processo? Um processo que não está acontecendo nada. Muitos caem nesse processo. Sabia disso? Porque o que acontece? A gente fica ali esperando cadeia, a gente fica esperando, e muitas vezes o Senhor não vai fazer nada, ele só vai ficar esperando e as coisas vão acontecendo. Nesse processo, nós também temos que continuar fiéis a Deus. Nós também temos que continuar ali fiel ao propósito e ao processo que Deus tem nas nossas vidas. E sabe uma coisa interessantíssima? É que as situações que vão acontecendo na nossa vida vai fazendo com que a gente passe de fase. A gente precisa entender que existem processos e fases que nós passamos nas nossas vidas. Então, se você for prestar atenção, você vai ver que, por exemplo, quantos de nós, né? Eu, por exemplo, fui para a igreja em um momento de dificuldade. O momento de dificuldade fez com que eu tomasse a atitude de ir à igreja, mudou o processo. Eu sei exatamente o momento em que mudou o processo para eu sair, por exemplo, da igreja que eu estava anteriormente, do serviço que eu estava anteriormente. Eu sei exatamente. E muitas dessas situações foram em momentos que me tiraram ali daquela zona de conforto que Deus fez eu dar um passo a mais. Sobre a zona de conforto, Márcia, fala um pouquinho aí. Então, você estava falando aí e eu pensando, né? José, ele estava completamente confortável na casa do pai. Qual filho que não se sente confortável na casa do pai, né? E ele foi tirado daquela zona de conforto, lançado ali numa cova. Imagina o que passava na cabeça de José ali. Depois ele foi vendido como escravo, né, para os ismaelitas, enfim, foi parar no Egito, lá na casa de Potifar. E eu tenho certeza que ali na casa de Potifar também ele estava completamente já confortável, tanto que ele adquiriu tanta confiança da parte do seu senhor, que ele passou a ser o administrador daquela casa, né? E quando a mulher de Potifar, ela se ofereceu a José, ele poderia simplesmente ter, né? Aqui vou prosseguir no sonho, na dificuldade, nada. Eu vou ficar por aqui mesmo, o negócio tá bom, tá confortável aqui, a gente dá umas disfarçadas no assunto e eu fico por aqui mesmo que tá muito bom. Mas não foi isso. O comprometimento, o chamado, o amor a Deus, a certeza de que aquele sonho tinha algo maior, fez com que ele não se rendesse. E agora eu trago aqui para nós, né? Quantas vezes nós queremos nos render, nos desviar do sonho, do projeto, porque estamos acomodados. Irmãos, deixa aqui uma palavra para você. José, ele era hebreu, né? E ele não se conformou com a vida do Egito, no sentido de que ele não se contaminou, no sentido de que ele não se misturou, no sentido de que ele não foi igual. Pelo contrário, ele foi uma pessoa diferente no meio dos iguais, porque Deus era com ele e ele tomou a decisão de confiar em Deus, naquele Deus que ele tinha ouvido falar, de que ele ouvia desde quando ele era criança. E interessante que agora, numa terra estranha, numa terra politeísta, que os egípcios adoravam centenas de deuses, José, ele não se corrompeu, ele guardou no coração a essência. Mesmo ali naquele momento em que ele poderia se conformar, né? Ele poderia se confortar. Eu fui subtraído da terra dos meus pais, eu fui vendido como escravo, tudo fugiu do meu controle, então agora também eu posso me adaptar aqui e ficar aqui, pronto, acabou, essa é a minha vida, né?
eu vou me ajeitar por aqui mesmo, não foi isso que eu procurei, foi isso que me aconteceu. Então tá bom, tá confortável para mim. E quantas vezes nós, né, não tomamos esse tipo de atitude? Ah, aconteceu assim comigo porque era de acontecer mesmo, então também se eu tiver uma atitude errada, se eu tiver um comportamento diferenciado do que não era para eu ter, então também também vai ter problema, porque me aconteceu. Eu não procurei, me aconteceu. Não, mas esse não foi o posicionamento de José. Naquela zona de conforto, ele resolveu dar a cabeça dele a prêmio. Né? Ele decidiu ser acusado, ele passou por toda aquela afronta, mas ele não cedeu. Ele não negociou o ministério dele, como foi aqui, né? Ele não negociou a posição dele por uma noite ou por um dia, né? Com a esposa de Potifar, mas ele permaneceu fiel. E por causa dessa dificuldade que ele passou, nós sabemos que foi só ladeira abaixo, né, irmãos? Às vezes a gente pensa que a vida do cristão é só ladeira acima, mas muitas vezes os processos é só ladeira abaixo, né? Porque ele saiu da casa do Potifar e foi direto na cadeia. Olha a situação, né? Como o Alan já falou. Então, chegando ali, ele na sabedoria, no conhecimento, no trabalhar de Deus, né? Foi administrador daquela prisão também. E aquela prisão foi o divisor de águas na vida dele. Só que uma coisa que eu quero falar para você, muitas vezes nós achamos lindo olhar para os nomes da Bíblia, para os personagens da Bíblia, e nós exaltamos eles nas dificuldades, né? Quantas vezes nós lembramos de José, de Davi, de Daniel? Nossa, Davi lutou com Golias, Davi foi ungido e voltou lá para cuidar das vacas, das ovelhas, né? Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que quantas vezes os nossos irmãos ao nosso redor estão passando por esses processos e ao invés de nós sermos bênção na vida dos nossos irmãos, nós começamos a acusar. Nós começamos a apontar o nosso irmão, apontar achando que o nosso irmão está errado. Eu não sei porque Deus ele tocou no meu coração de falar isso. Porque muitas vezes nós exaltamos os grandes heróis da Bíblia nas suas dificuldades. Ah, Davi adulterou. Ah, mas Davi era rei. Ah, mas Davi pediu perdão. Sim, mas e se um irmão, uma irmã nossa, hoje, do nosso lado, adulterar? Será que nós vamos ser tão misericordiosos com ela, com ele, como muitas vezes nós somos com a história de Davi? Será que se uma pessoa hoje, um irmão nosso, for lançado numa prisão, será que nós vamos ter a mesma compreensão e misericórdia com o nosso irmão do que nós somos com José? Mesmo sabendo que o nosso irmão é inocente? Muitas vezes em nosso coração vem aquela passagem assim, vem assim, não, mas se o irmão fez, o irmão está devendo. Se o irmão foi preso, é porque o irmão está devendo. Então muitas vezes nós temos misericórdia com os personagens da Bíblia, nós entendemos a situação que eles passam e que eles passaram, na verdade. Mas muitas vezes nós não entendemos o que está passando os nossos irmãos. E nós temos que ser base de apoio para a vida dos meus irmãos. Eu sei que isso que eu estou falando está fugindo um pouco aqui da direção da live, mas eu senti de falar isso agora, nesse momento. Talvez a mesma postura que nós temos com os grandes heróis da Bíblia, nós temos que ter com o nosso irmão também. Porque lembra que José, ele não teve o apoio dos irmãos dele. José, ele foi completamente excluído. Quando viram que José era diferente, que tinha algo diferente na vida de José, automaticamente os irmãos dele o excluíram, né? Mas que nós não façamos assim com os nossos irmãos, mas que nós saibamos respeitar os processos dos nossos irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão em dificuldade e falamos, é Deus que pôs a mão, é Deus que está cobrando, é porque ele fez errado. Algumas vezes sim, eu não tiro o mérito de Deus ou o mérito da pessoa está colhendo o que ela plantou, mas muitas vezes, e para nós que somos cristãos, que temos o chamado de Deus na nossa vida, muitas vezes esse processo não é pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer, simplesmente acontece dentro de um propósito, de um projeto, simplesmente dentro de um plano que Deus ele estabeleceu para mim e para a sua vida. Mas José, ele passou por esses processos, ele cresceu, ele aprendeu, ele saiu da zona de conforto do pai, depois ele saiu da zona de conforto da casa de Potifar, e eu chego a dizer que talvez até na cadeia ele estivesse numa posição confortável, porque ele era o administrador da cadeia. Eu
tenho certeza que em alguns momentos José ele tinha livre acesso a entrar e a sair daquela cadeia. Debaixo, é claro, de uma vigilância ali instituída por Faraó, instituída ali pelo sistema prisional do Egito. Debaixo de uma vigilância ele tinha uma liberdade. Talvez ali fosse o suficiente para ele, um escravo, né? Mas quando Deus ele tem um plano, Deus quando ele tem um propósito, Deus quando ele tem um chamado, irmãos, se prepara, porque uma vez Deus falou para mim, eu vou te tirar da zona de conforto, eu não esqueço isso, e eu fiquei pensando, mas que zona de conforto é essa, mas que coisa, né? E eu nunca imaginava que eu também daria um passo adiante de sair do ministério que eu congregava, enfim, e caminhar por um caminho que Deus está trilhando, que a gente está caminhando segundo o que Deus quer, segundo aquilo que Deus está colocando no nosso coração, né? Mas Deus me tirou também da zona de conforto. E Ele me trouxe para um momento, assim como José, para passar por processos. Para passar por alguns processos que talvez se eu estivesse aonde eu estava, eu não conseguiria por mim mesmo, não por causa de ninguém, por nada, por mim mesmo. Talvez eu não conseguiria aprender as lições que eu estou aprendendo agora, sozinho em casa, eu e Deus, nesse momento de pandemia. Então guarda isso no teu coração acerca dos processos, amém? E seja uma bênção, seja um abençoador do seu irmão, em nome de Jesus. Bora lá. Amém. E o José, ele passou por uma situação que é uma das situações que eu considero a mais complicada, as mais complicadas. Ele passou no mínimo 3 vezes, que é o seguinte: você tá lá em cima, né? Você tá ali naquela frequência alta ali, né? Você tá ali, o seu pai te dando túnica, né? Você tá ali com o pessoal ali você tá governando uma casa, você está governando uma cadeia, ninguém quer governar a cadeia, né? Mas você está governando tal, e você, do nada, você tem embaixo, tipo, então, ele passou por essa situação, é uma das mais complicadas que nós também passamos, né, irmãos? Porque, imagina, você está ali você está ali em cima, ali, naquela questão ali, sendo honrado pelo seu pai, tendo o sonho, Deus falando com você, daqui a pouco você é vendido. Aí você está ali e falou, aí você meio que entende, né? Você fala assim, beleza, eu fui vendido lá para mim chegar aqui e governar aqui na casa de uma pessoa importante, né? Aqui do Egito, né? De uma pessoa importante aqui. Então, beleza. Aí daqui a pouco você está dentro de uma prisão. Então, ele teve esses altos e baixos na vida dele, e o mais importante, o segredo de José, na minha humilde opinião, é que ele pode ter oscilado na questão de status, o que as pessoas pensavam a respeito dele, mas o que ele tinha em relação a Deus, o que ele confiava em Deus e no propósito que Deus tinha na vida dele, não oscilou em momento algum. Pelo menos na Bíblia não tem essa oscilação. Você pode ver que ele tem esses momentos difíceis, mas, e assim, ele está lá em cima, vai lá para baixo, e ele mantém. Essa para mim é a chave da vida dele, é o que eu tenho aprendido muito com José. Porque o que acontece, irmãos? A vida que nós vivemos, ela não é uma como é que fala? Mar de rosas, né? Não é um mar de rosas. A gente tem diversas dificuldades. Irmãos, você quer ver quem é fiel realmente, quem está com você realmente, é exatamente no momento em que você não tem praticamente nada a oferecer. Então, nesse momento, Deus meio que, na questão assim de ter a oferecer, Deus deixou ele ali na sarjeta, ali na última. Não tem situação pior que essa, irmãos. Tem situação pior que essa, você ser vendido pelos seus irmãos. Você ser vendido. São os seus irmãos, gente, meu Deus. São pessoas que cresceram com você a vida inteira. Tem situação pior do que você ser preso, do que
você inocente, mas olha só a situação, irmãos, desse homem. Ele inocente, ele não fez nada. Ele não cedeu, ele foi caluniado pela mulher do Potifar ali. Ele foi caluniado. Porém, ele manteve o seu temor a Deus. São esses momentos de maiores dificuldades, esses momentos que a gente muitas vezes não se sente ali no fundo do poço, a gente não tem forças. É exatamente nesses momentos em que nós decretamos a nossa vitória perante Deus. É nesse momento que Deus olha para nós e fala, esse daí será um vitorioso. Esse é o que eu vou levantar. Porque, irmãos, o Deus não está procurando uma pessoa pessoas que para ele levantar lá em cima e todo mundo ficar bajulando e tal. Deus não está atrás de pessoas assim. Deus está atrás de pessoas fiéis, pessoas que quando chegar diante de uma igreja e ele tiver, por exemplo, que apontar o dedo ali como profeta, nem que ele saia morto de lá de dentro, os irmãos dá uma surra nele lá. Ele vai lá e ele entrega. Deus, a obra que Deus ele tem para as nossas vidas, muitas vezes Deus nos prova. Não tem aquela questão de Deus prova para ser aprovado? Exatamente. Então, e essas situações que muitos de nós vivemos, essas situações difíceis que nós vivemos, irmãos, elas são justamente, amados, queridos irmãos, escuta isso, leva para a sua vida, leva para o seu coração, leva para a sua semana. Esses momentos são os momentos mais importantes das nossas vidas. Não tem momento mais importante do que o momento em que você não tem força e você levanta para mais um round. Não tem momento em que você olha e fala assim, em que você tem tudo para você dizer. Você tem tudo para dizer. Deus me abandonou. Você tem tudo para dizer. Por que Deus me deixou essas pessoas me caluniarem? Por que Deus deixou eu vir para essa prisão? Se aquele sonho foi de Deus, por que eu estou aqui diante dessa situação? Ele tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar. Mas foi exatamente nesses momentos em que ele foi aprovado por Deus e teve ali a sua aprovação. Eu vou só, para passar para a Márcia, eu vou dar um exemplo de uma situação. A Márcia é prova. Eu tinha uma ministração para eu fazer. A Márcia me chamou, né, Márcia, para ministrar lá em Jandira. E poucos momentos antes de eu sair, eu estava muito mal, estava me sentindo muito mal, estava diante de uma situação muito complicada, de uma situação muito difícil, e até a Márcia falou para mim, falou, Alan, se você não for, você vai se arrepender de não ter ido. Você tem força, tal, então assim, também precisamos de pessoas com a gente, para dar força para a gente é falho, tudo. E naquele momento, até eu pegar no microfone, eu conto isso, eu não sabia se eu iria conseguir. Eu não sabia se eu iria conseguir levar adiante aquela situação. E quando eu peguei no microfone, foi ali que Deus me aprovou. E ali saiu uma das ministrações que eu mais senti Deus em toda a minha vida. Uma das ministrações que Deus revelou coisas para mim, falou o nome de pessoas, e eu falei o nome da pessoa, e realmente Deus deu o livramento diante daquela situação, comprovadamente. Na verdade, o livramento foi um dia antes, num sábado. E aí Deus falou, você vai lá no domingo, fala para essa pessoa isso e isso. Márcia está aí, né, Márcia? Se quiser, Márcia está aí de prova. Eu falei lá de cima. Olha, irmãos, o nome da pessoa é esse, e a menina demorou para vir, né, Márcia? Eu pensei, oh, meu Deus do céu, é Deus provando, né? A menina demorou para falar, e ela, olha, realmente ontem eu tive uma situação com meu pai, e realmente aconteceu, mas enfim, não é esse o foco. O foco é dizer que Deus coloca, sim, a gente diante de situações para que nós possamos ser aprovados. O maior segredo, irmãos, o maior segredo que nós podemos ter, que nós podemos levar da vida de José, tem muito, irmão. José, você vai ouvir trilhões de pregações, tudo uma diferente da outra. Mas para mim, para hoje, o que eu sinto muito forte no meu coração é
independente de situações ruins que você possa passar, independente de situações tristes e situações de desilusão, situações de você olhar e ter motivos para falar, meu Deus, por que está acontecendo isso? Nesses momentos, é o momento de aprovação. E o final da história, Márcia, vai nos contar que José, ele entendeu o propósito dele e cumpriu esse propósito, né? Com certeza, Alan, voltando só um pouquinho, né? Na verdade, nesse dia que você veio ministrar aqui em Jandira, a moça só se manifestou depois do culto, né? Acabou o culto. Não estou ouvindo, Márcia. Repete, por favor, o finalzinho, que eu acho que é o fone que está distante. Aí. Na verdade, esse culto que você veio aqui em Jandira, a moça só se manifestou no final. Quando o culto terminou, ela te chamou para conversar, e, enfim, e aí foi revelado realmente o que tinha acontecido, né? Eu lembro também de uma vez em que eu ia pregar e eu estava muito mal. E eu ajoelhei na igreja, comecei a chorar e falei, Deus, eu não sou digna. Se o Senhor não for comigo, eu não quero subir naquele altar. Porque eu não quero subir naquele altar achando que eu sei alguma coisa, ou porque o homem marcou a minha escala para aquele dia. Eu só quero subir naquele altar se o Senhor estiver comigo. Na mesma hora você se levantou lá do outro lado da igreja e veio falar comigo. Você lembra disso? Você veio falar em oração. E Deus te usou e falou assim, não tem eu sou contigo, eu te escolhi. E naquele dia eu quase não consegui pregar, porque eu subi no altar, eu comecei a chorar, sentindo a presença de Deus, né? E foi uma das pregações mais abençoadas, né? Então, assim, Deus, ele realmente faz esses tipos de processo com a gente, né? E o desfecho, né? O nosso roteiro aqui já está caminhando para o final da história, que José realmente ele entendeu que era necessário ele passar por tudo isso, porque tinha um pano de fundo em toda essa situação que ainda não tinha sido revelado a ele. Na verdade, o pano de fundo de tudo isso que José passou foi revelado para Faraó. Quando o Faraó teve aquele sonho das 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas, e depois as espigas de milho magras, né, que devoravam as espigas de milho gorda, e Faraó ficou completamente perturbado, sem saber o que aquele sonho significava. Perguntou para os seus sábios da época, né, os seus magos, e ninguém soube interpretar aquele sonho. E aí alguém, o padeiro, se não me engano, né, se lembrou que quando ele estava lá na prisão, que José era administrador, ele se lembrou que ele teve um sonho e conforme José falou, aquele sonho aconteceu. E interessante que José, ele falou assim para aquele padeiro, quando você sair daqui dessa prisão e você estiver lá no palácio, lembra de mim. E aquele homem esqueceu de José, acho que por aproximadamente 2, 3 anos, aquele homem não se lembrou de José. Mas quando o faraó ele teve o sonho, ele lembrou que lá na prisão, lá no passado, lá no momento em que ele estava passando por uma situação muito difícil, que Deus levou ele lá para a cadeia, para ele conhecer José. Ele lembrou, olha, quando eu estava preso, eu tive um sonho assim, assim, e do jeito que José me falou, aconteceu. Então, Faraó, chama esse moço aqui e ele vai te fazer entender o significado desse sonho. E o Senhor, né, o Faraó foi lá, mandou trazer José, mandou arrumar José, deixar José todo bonitinho. José foi introduzido à presença de Faraó. E ali José, ele interpretou aquele sonho, que na verdade é o principal dessa mensagem, porque Deus queria livrar aquela família que ele tinha escolhido lá no passado para ser rei e sacerdotes, para ser ministro de uma nova aliança, para livrar aquela família da fome. Deus tinha enviado José com dificuldade para o Egito. Olha que coisa linda, aqui começa a se cumprir esse sonho de José. E diz, né, aí José interpretou o sonho de Faraó, de que haveria uma grande fome na terra, e somente o Egito ia ser o mantenedor da terra, daquela região na época dessa fome. E Faraó falou assim para ele, José, então já que você interpretou esse sonho, eu te nomeio como meu administrador. É aí que Faraó fala, acima do trono eu sou mais do que você, mas quando eu descer do trono você é mais do que eu. E sabemos que com a sabedoria de Deus, né, José, ele arquitetou todo um plano para salvar não só a terra do Egito,
mas para salvar a família dele. É aqui que eu entro também numa outra questão. Como nós tratamos as pessoas que se levantam contra nós. José poderia dizer, minha família me largou, meus irmãos me abandonaram, não vou ajudar ninguém. Não vou ajudar não, deixa lá. Eles que passem pelo que eu passei, eles que sofram o que eu sofri. O povo que morra de fome. Mas não foi assim que aconteceu. Porque em José havia compaixão, em José havia amor. Em José verdadeiramente havia o Espírito Santo de Deus, né? Que naquela época ele só descia sobre determinadas pessoas, capacitando para uma determinada obra. O Espírito Santo não era derramado como ele é hoje, né? E nós podemos ver que quando todas as coisas se encaixaram, o principal momento de tudo isso ter acontecido, que era salvar aquela família da fome, para que eles não morressem de fome, José já estava ali, pronto e preparado para receber a sua família. Aí ele entendeu todo aquele processo que ele passou. Porque eles, como hebreus, naquela época eles ainda não eram chamados de judeus, né? Eles eram hebreus. Ali naquele momento, eles não poderiam entrar na terra do Egito e querer morar e querer arrumar uma terra boa, não. Né? Mas, diante de tudo o que aconteceu, era Deus preparando o terreno para que aquela família que ele escolheu, lá quando ele chamou Abraão, para que ela viesse a prosperar, ela viesse a progredir, ela viesse a crescer e viesse a dar certo. E nós vemos que deu certo de formas diferentes, né? De uma forma que foge muitas vezes da nossa compreensão, mas deu certo o plano de Deus sobre a vida de José. O problema é que muitas vezes nós queremos sair lá de baixo e estar lá no trono, mas nós não queremos passar todo o processo dolorido, não queremos passar por inveja. Inveja, muita gente inveja, né? Quando vê a gente no altar, não só nós, não estou falando de nós, em geral. Mas eu queria, mas não sabe o que a gente passa, não. Só Jesus na causa, não é, Alan? É bem assim. Então, mas Deus, ele tem um propósito, e esse propósito foi bem cumprido na vida de José. O que aconteceu? Quando a família de José, por causa da fome, chegou no Egito, ali pedindo provisão, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque estavam morrendo de fome, né? José, ele abraçou. Tá certo que José, ele foi ali, ele fez alguma prova para ver como os irmãos dele estavam, né? Como o coração dos irmãos deles estavam. Mas, no fundo, ele se revelou aos seus irmãos, ele pegou os seus inimigos e colocou à mesa e falou, senta aqui comigo, vocês são meus irmãos, vocês são minha família, senta aqui, participa da minha bênção, participa da minha vitória. Amados, que você tenha o coração de José. Se alguém por algum momento te abandonou, virou as costas para você, quando chegar o momento da sua vitória, o momento da sua bênção, não dá o troco da mesma maneira, não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem, chama para sentar na tua mesa, aquelas pessoas que Deus colocar no teu coração, chama para estar junto com você, tá? Não tenha um coração vingativo, não tenha um coração cheio de ranço, né? Cheio de mágoa, não tenha isso, não leva a lugar nenhum. Se coloca diante de Deus, na presença de Deus, amém? Oi, Alan, fala. Era isso, para você subir, que o pessoal não estava te ouvindo. Eita. Aí eu tive que interromper, porque na hora do ouro, eu tive que falar, não, levanta o fone aí que eu quero ouvir. Perdeu muito? Eu volto tudo, eu volto a fita todinha. Não, só o finalzinho que melhorou aí, agora foi que foi, pode concluir, era isso mesmo, só para levantar. Então, eu falei assim, que pra gente não ter um coração vingativo, né, porque José, ele soube guardar a sua essência, desde quando ele foi chamado, ele soube guardar em seu coração a pureza, o amor, né, eu sei que José sofreu, ele teve momentos em que ele entrou em conflito com ele mesmo, teve momentos em que ele pensou muitas coisas, mas ele não deu lugar a essas coisas, e quando ele foi vitorioso, ele trouxe os seus inimigos, né, aqueles que se levantaram contra ele, e ele entendeu que tudo aquilo era necessário, porque se ele não tivesse passado por tudo que ele passou, ele não seria governador do Egito,
ele não teria criado aquela estratégia todinha para salvar a sua família inteira e também a terra do Egito, né? Então, quando José ele passou por todo esse processo, nota-se que o tamanho da vitória dele foi o tamanho do processo. Vê o tamanho do seu processo, amado. Você não vai morrer nesse processo. Se você tiver fé, se você tiver perseverança, se você tiver paciência. Eu sei que é difícil, que tem hora que dá vontade de sair correndo. Mas correr para onde, né? Pedro disse, Jesus, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, não é? Então, para quem que eu vou? Se eu fugir da presença de Deus, se eu fugir do meu processo, para quem que eu vou? Eu vou me apresentar para quem? Não tenho para quem me apresentar, né? Não tenho. Então, eu tenho que ficar quietinha aqui, aguentar duro, engolir seco e aguentar o processo, crendo que é algo de Deus para minha vida. Foi isso que José fez. Ele aguentou firme, muito firme. E no fim ele teve a recompensa de salvação, não só dele, mas de toda a sua família. E aí já uma outra história, que essa família já é a família sacerdotal e parará e piriri, vai dar assunto para outra live. Ô, Márcia, vamos entrar já na conclusão. Assim, que coisa maravilhosa, Márcia. Que presença maravilhosa. E vocês sabem que eu não tenho média, né? Quando eu sinto, eu sinto. Quando eu não sinto, eu não sinto. E a presença muito grande diante dessa ministração. Sério mesmo, eu sinto muito, Deus muito forte. Amém. Porque a gente trouxe aqui para as pessoas uma explicação clara de uma história linda. Porque se você for prestar atenção, se a gente for reparar mesmo assim, Deus começou dizendo que faria isso, não disse que teria o processo e não disse por que ele estava fazendo aquilo. Aí quando José está na mesa, que ele está com os irmãos dele, que ele chama os irmãos dele para perto, e ele fala, e cai a ficha, sabe? Tipo, imagina você, né? Eu e você aqui, irmãos. A gente diante dessas situações, e quando a gente chegar no final, a gente olhar para aquela situação e falar assim, valeu a pena, cada luta que eu passei, valeu a pena eu permanecer fiel, mesmo sendo caluniado, mesmo eu permanecer fiel. A gente precisa... Isso é lindo, Márcia. Isso é lindo. Isso é uma história de superação. É uma história onde Deus promete, Deus cumpre. É uma história... irmãos, isso daqui, essa história, ela é contada do início ao fim. E o mais lindo dela é que ela revela as nossas vidas de formas diferentes. Todos os processos da vida estão nessa história. Resumindo aqui, todos os processos da vida. A promessa, nós temos a promessa, diversas promessas, inclusive. As aflições, os processos, as fases, e tudo isso que nós passamos. Mas Jesus e ali Deus ali para José, eles falaram para ele o seguinte, José, lá no fundo, olha lá para o final. Está entendendo, irmãos? Olha lá para o final. Esses dias eu estava a gente estava orando no monte, a última vez que a gente foi, e eu falei para uma pessoa, Deus mandou eu entregar para ela o seguinte, fala para ela assim, olha, querida, é o seguinte, eu quero que você imagine você chegando comigo, chegando perto de mim, e pegando nas suas mãos assim, e me entregando. Márcia, a gente tem que encerrar. Infelizmente, temos 20 segundos. Então deixa eu Quer ir para a próxima? Deixa eu só fazer uma colocação rapidamente aqui. Um comentário do F. Souto, ele diz assim, boa noite. Parabéns pela forma mais acessível que vocês ministram a palavra de Deus. Em breve esse trabalho irá alcançar